graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja chegando à sua casa, sua família. Para aqueles que podem hoje estar felizes e se preparando para comemorar a passagem do Natal, estamos começando nesta hora o nosso culto ao Senhor de véspera de Natal. E vamos, com certeza, louvar a Deus e entregar a palavra, a mensagem para este dia especial. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, ao comemorar o nascimento de Jesus Cristo, ainda que na Bíblia nem tem essa data, mas nós queremos celebrar o grande dia maravilhoso em que nossas vidas foram, ó Deus, transformadas porque o Filho de Deus, o Teu Filho, nasceu entre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender de amar. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e orar. Se você pode ser assim, fé enorme assim, eu vou crer que o
Natal é Cristo, pra ninguém ser triste. Veio ao mundo, Deus é amor. Bom Natal, Feliz Natal, muito amor e paz pra você, com Jesus. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender de amar. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e orar. Se você pode ser assim, fé enorme assim, eu vou crer que o Natal é Cristo, pra ninguém ser triste. Veio ao mundo, Deus é amor. Bom Natal, Feliz Natal, muito amor e paz pra você. Bom Natal, Feliz Natal, muito amor e paz pra você, com Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Deus. Glórias a ti. Glórias a ti. Glórias a ti. Alô? Alô? Alô, alô, alô. Glórias a ti. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, aonde nós vemos o registro da palavra do Senhor, falando sobre o nascimento de Jesus. É um momento de muita alegria, é um momento de muita fé, e é um momento do maior evento da história. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 5. A fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz, que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então nós temos aqui a narrativa, Lucas detalhista, como sempre, inspirado pelo Espírito Santo. Ele nos dá todos os detalhes necessários para que a gente compreenda e entenda o maior evento da história. Dezembro é um mês de muita correria, mês em que todos aguardam as festividades do Natal. Mas o que é o Natal? Será apenas uma festa pagã?
numa noite em que a gente come, bebe e troca presentes? Não. No Natal nós temos que trazer à memória o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem o nascimento do Senhor Jesus não teria Natal, não teria nada, não haveria perdão dos pecados, não haveria redenção da humanidade, e nem nós teríamos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. O Natal não é de Papai Noel, não é de árvore de Natal. O Natal é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É o nosso maior presente. Jesus veio ao mundo com uma missão ímpar. Ele nos deu a vida eterna através da sua morte. Isso sim é motivo de celebrar o Natal. É comum a gente pensar, quando a gente passa por provas, privações, que Deus esqueceu da gente, ou que a gente de alguma maneira está desobediente. Quando a gente enfrenta um longo caminho de problemas, tristezas, coisas não dão certo, a gente interpreta mal a vontade de Deus e acha injusto aquilo que está passando conosco. É que Deus se esqueceu de nós. Mas se a gente observar na narrativa que acabamos de ler, o casal José e Maria, a caminho de Belém, estão ali trazendo, ela estava grávida, trazendo do seu ventre o Filho de Deus. Deus não facilitou as coisas para ela ou para ele. Deus não suavizou as coisas para os dois. A estrada acidentada, a perseguição que passaram, mas Deus fortaleceu José e Maria. Porque na Bíblia não existe a palavra fácil no dicionário do verdadeiro cristão. E olha então que Deus não providenciou também para eles um alojamento luxuoso e requintado, para que José e Maria ali estivessem com o que tinha de melhor na época. Nem o Filho de Deus teve como local escolhido para nascer um lugar confortável. Ao contrário, Deus Pai trouxe o seu Filho amado ao mundo num lugar humilde e num alojamento pobre, uma manjedoura. A palavra grega de manjedoura, phatnei, é um estábulo, um lugar coberto em que se recolhe o gato. Ali foi feito o caminho para o bebê Jesus. A manjedoura, esse tabuleiro, aonde se põe comida para animais nas estrebarias. Esse foi o local. Apesar dos nossos cartões populares de Natal ver aquele ambiente lindo, não era assim na realidade. Ele era escuro e sujo. Os estábulos eram cavernas, com canais para alimentação, a manjedoura, escavados nas paredes. Não era bonito como você vê nos presépios. Os presépios não retratam a realidade, simplesmente enfeitam e melhoram as condições reais nas quais o Senhor Jesus nasceu. E essa não era a atmosfera que os judeus esperavam para o local do nascimento do rei Messias. Os judeus imaginavam, eles pensavam que o Messias prometido, ele nasceria num ambiente de realeza, cercado de luxo, de pompas e tudo que é digno de um rei. Quando fazemos a vontade de Deus, nós não temos a garantia de conforto ou de conveniência. Nós temos a promessa de que tudo, até mesmo o sofrimento, ele tem um significado importante no plano de Deus. Aí entra Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É a primeira compreensão que nós temos. José e Maria viveram cada dia confiando em Deus, com fé nas suas promessas. Nós temos que fazer o mesmo. Eles não tinham garantias, a despeito de que eles foram encarregados de cuidar do Filho de Deus. Poderia se imaginar, bom, já que vocês vão ter o Filho de Deus, vocês vão ter do bom e do melhor, riquezas. Nada disso. Essa teologia da prosperidade passa longe dos evangelhos do Senhor. No versículo 7 ele fala de, foi envolto em panos, tiras de tecidos que eram usadas para manter o bebê aquecido.
e proporcionar-lhe uma certa sensação de segurança. Eles acreditavam que esses panos protegiam os órgãos internos do bebê. Esse método de envolver o bebê ainda é praticado em muitos países do Oriente Médio nos nossos dias. E embora nessa data, a primeira imagem que nós temos de Jesus é de o bebê Jesus numa manjedoura, esta não deve ser a última imagem que temos dele. Que se fala muito do menino Jesus, o bebê Jesus, Cristo, menino da manjedoura, ele é o tema belo da cena de Natal. Mas devemos deixar ali. Este pequeno e impotente bebê teve uma vida surpreendente. Ele morreu pela nossa redenção na cruz e para nos dar novamente o direito de sermos filhos de Deus por adoção através da fé nele, pela sua graça. Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Jesus voltará à terra como Rei dos Reis. Cristo governará o mundo no milênio e julgará todas as pessoas, todas as nações. Então, quem aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor está salvo. Quem não quis que ele reinasse na sua vida e fugiu dele, será condenado. Então, a gente precisa tirar da ideia o bebê Jesus da manjedoura. Ou Jesus é Senhor da sua vida e de tudo que você tem ou não. Então se certifique de que Jesus, quem é Jesus na sua vida? Não subestime o Senhor, mas permita que ele cresça em você. O Natal, de fato, é o maior acontecimento da terra. Nós vimos aí no versículo 7 que diz que Maria, deu à luz ao seu filho primogênito mais velho, como eu sou o primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não tinha lugar para eles na estalagem. Quando o homem pisou na lua pela primeira vez, o presidente Nixon dos Estados Unidos teria dito que aquele era o maior evento da história. Imediatamente o evangelista Billy Graham, falecido recentemente, declarou: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. E é isso que nós comemoramos no Natal. Deus desceu e pisou na terra. Natal, quando Jesus nasceu, o maior evento da história havia acabado de acontecer. O Messias, o Filho do Deus vivo, havia nascido como um ser humano, com uma missão especial, a redenção das nossas vidas. Portanto, realmente é triste a gente ver como os elementos pagãos tiraram a importância do Natal. Papai Noel, árvore de Natal, que é feita em honra ao deus escandinavo Odin, o pai do Thor, do martelo, ganhando lugar no altar que era do Senhor Jesus. Em Isaías 42, o Senhor diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Qual que é a data provável? A gente precisa compreender que Jesus é Senhor, ele tem que ser Senhor absoluto. O Natal tem que nos aproximar e fazer com que a gente reflita que tipo de vida nós estamos vivendo. Qual foi a data provável do nascimento de Jesus? Em Lucas 2:8 diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Dezembro é um mês de neve. Jerusalém, Belém, toda aquela redondeza, durante o qual nenhum rebanho estaria nos campos. Portanto, não foi dezembro. Muitos teólogos, estudiosos acreditam que Jesus provavelmente, como fala o Evangelho de João 1,14, fala que ele tabernaculou conosco, que Jesus habitou entre nós, que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Esta festa é em outubro, e se calcularam assim: Zacarias, o pai de João Batista, exercia seu turno em julho. Lucas capítulo 1, versículos 5 e 8. Por ser o turno de Abias, o oitavo turno do ano eclesiástico, que começava em março, 1 Crônicas 24:10. Foi o mês da concepção de João Batista, quando Isabel ficou grávida de João Batista, Lucas 1, 23, 24, que nasceu em abril, no ano seguinte. Como Jesus nasceu 6 meses mais tarde, o Lucas 1, 26, ele nasceria plenamente na festa dos tabernáculos, que seria outubro. Mas com certeza ninguém sabe. O que sabemos é que o Natal
ele precisa ser nas nossas vidas muito mais do que aquela festa de confraternização em que a gente se abraça, e ainda que nós vivemos num tempo de pandemia, que essas coisas são bem comprometidas, né? Por causa da Covid e transmissão, mas o povo brasileiro é um povo que tem dificuldade para aceitar essas coisas. Então vai estar comemorando, fazendo isso, comendo, bebendo, contando piada. Mas o Natal, ele tem que ser algo diferente disso, muito mais do que isso. O Natal na sua vida, Jesus Cristo nasceu no seu coração como seu Senhor. A Escritura diz em Romanos 10, 9 a 11: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, eu creio que o mais importante da festa de Natal é que Jesus tenha nascido nos nossos corações, no coração de cada pessoa, como Senhor absoluto, dono de tudo. A gente, muitas vezes, a maioria das festas, repetem o que aconteceu com Jesus. A cena do Natal. Não havia lugar para Jesus. Hoje, é Papai Noel que dá presente, é Papai Noel isso, é a árvore disso, é tudo aquilo, é Jesus mesmo. Muitas vezes é relegado apenas aquele menino Jesus do presépio. Aquele menino cresceu e cumpriu a sua missão. E isso é muito importante para que a gente esteja disposto a entender essa grandeza e essa realidade das nossas vidas. Conta-se que um pastor, ele foi transferido para uma igreja pobre. E era época de Natal, como nós estamos vivendo hoje, era um culto de véspera de Natal. Então, no primeiro culto, muitas crianças, tinha mais de 30 crianças, elas sentaram tudo ao redor do altar. Muito bonita aquela cena, uma igreja, era pobre, mas era uma igreja grande. E a criançada ocupou todo o lado assim. Eram filhos de operários, de roceiros, era realmente gente muito pobre. Então, o pastor, fazendo o seu sermão, ele pergunta: se o menino Jesus viesse hoje a esta cidade, vocês dariam a ele as suas camas, ou Jesus teria que dormir no curral com os bois? Nenhuma criança se manifestou. O pastor, então, se dirigiu mais próximo das crianças, bem diretamente, e repetiu: se o menino Jesus viesse hoje a esta cidade, vocês dariam a ele as suas camas, ou Jesus teria que dormir no curral com os bois? O silêncio continuou. Aí um dos irmãos, percebendo, o pastor era novo, ele chegou com o chuchu no ouvido do pastor: pastor, ao invés de cama, fala esteira. Então o pastor, atendendo, o pedido do irmão, diz: se o menino Jesus viesse hoje a esta cidade, vocês dariam a ele as suas esteiras, ou ele teria que dormir no curral com os bois? Aí aquela criançada toda levantou a mão, mais de 30 crianças levantou a mão, e ele se emocionou. O pastor realmente não se conteve, ele começou a chorar no meio da pregação, de vendo que no meio de tanta pobreza, aquelas crianças tinham o coração pronto para ceder o lugar a Jesus. E a gente hoje poderia perguntar, no meio de todas essas festas, Jesus vai ter espaço na sua festa? Vai ter espaço na sua família, na sua casa? Ou vai ser apenas um come, bebe e ri, conta piada, nada? Muitas ceias não tem oração, não tem nada, provavelmente nem se pensa em ouvir a palavra de Deus, nem um louvor. É uma coisa muito triste que Jesus, na maioria dos lares ditos cristãos, ele também não encontra lugar e fica do lado de fora, lá na manjedoura, porque falta espaço para ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8, 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Coisa maravilhosa. O que a gente pode concluir com a mensagem do Natal? Eu vou concluir desta seguinte forma: no Antigo Testamento, Deus estava acima dos homens. Ele se comunicava com os homens através de sinais, de maravilhas, da natureza e pelos ministérios dos profetas. Em Números 12, 6, por exemplo, ele diz:
e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então era assim, Deus estava acima dos homens. Jesus veio à terra no Natal, porque Jesus é Deus. Deus passa a estar ao lado dos homens. Ele caminha com os homens na multidão, com seus discípulos. A Bíblia diz em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, no Antigo Testamento, Deus estava acima dos homens. Quando Jesus nasceu e ele cresceu e começou a fazer discípulos e ensinar, Jesus estava andando ao lado dos homens. Mas depois Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. E aí ele passa a estar dentro dos homens através do Espírito Santo que habita em nós, quando aceitamos a Jesus e confessamos com a nossa boca que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz em João 14,17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em 1 João 4,4 ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, no Antigo Testamento, Deus estava acima dos homens. Quando Jesus nasceu e andou aqui, ele passou, Deus está ao lado do homem. Mas depois que ele ressuscita e ele sobe ao Pai, agora Deus está dentro do homem, quando ele confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como seu Senhor. A Bíblia fala, como nós lemos o texto, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Na verdade, ele se torna Salvador, porque ele é seu Senhor. Ele só é realmente Salvador de quem ele é Senhor. Então, meu querido, minha querida, que nesta data tão importante no cristianismo, que foi o nascimento de Jesus, porque se Jesus não nasce, nada teria acontecido nas nossas vidas. Que nesta data importante, muito mais do que comer panetone, pernil, chester, e enfim, tudo que você vai saborear, você se lembre que é muito importante que você esteja validando isto. É Natal no teu coração? Jesus já nasceu no teu coração como seu Senhor? Ou ele é apenas um menino Jesus? Ou ele é um Jesus distante que não é o seu Senhor? Porque de nada adiantou Jesus ter nascido na terra e comemorar o Natal se a sua vida está desviada dos caminhos de Deus, se a sua vida está fora do plano de Deus, fora do propósito de Deus, e você não tem um coração como daquelas crianças que eu contei, que elas dariam a esteira delas para Jesus. Hoje nós temos que dar o coração, dar a mente, nós temos que ser submissos à sua vontade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço e te bendigo, meu Senhor, por mais um momento, Senhor, na tua presença, e neste culto de Natal, que o Senhor esteja abençoando as famílias, abençoando e dando, ó Senhor, a sua graça para essas pessoas, que o teu Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um, que é muito importante nessa data, Senhor. A gente não está preso à idolatria, não está preso à carnalidade, mas acima de tudo, que a nossa vida seja consagrada a Ti, e que o Senhor possa estar nascendo nos corações de cada pessoa, um Natal verdadeiro na vida de cada família, Senhor, que possa confessar com sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu desejo um Feliz Natal, boas festas para você e para sua família, que você possa viver momentos aconchegantes ao lado dos seus entes queridos, das pessoas que você ama, que você possa realmente poder olhar para a sua família, olhar para cada um e agradecer a Deus por tudo isso que você tem recebido, pelas bênçãos que Deus tem te dado através da sua vida, através do seu ministério, através das suas orações, mas acima de tudo, que você saiba que o maior presente é Jesus Cristo, é o Jesus Cristo que foi dado ao homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é o presente, e que esse presente você tenha realmente já feito dele o seu Senhor, aquele que guia os seus passos. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.